Obrigada. Graças, Senhor, por esse dia de hoje, por essa oportunidade de podermos continuar trabalhando na nossa melhora, com a ajuda dos nossos espíritos guias, mentores desse grupo, espíritos familiares e amigos. Queremos pedir permissão para dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer antes de prosseguirmos? Muito bem. Então, no quadro das doenças que abalam os homens, encontramos instaladas no perispírito várias matrizes de ódio, de ressentimento, de azedume em relação a outras pessoas. O amor propicia a compaixão que se gostaria de receber, caso a situação fosse oposta, diminuindo a intensidade do golpe recebido e anulando-lhe os efeitos danosos. Ela fala sobre a justiça inexorável de Deus, que alcança a todos e propõe a bondade para com o opositor, conscientizando, embora indiretamente, de que o mal é sempre pior para aquele que o pratica. É bom se lembrar disto, porque a mais das vezes, quando alguém faz o mal para nós ficamos como que quase desesperados, pensando que nós levamos um prejuízo e o outro está aí tranquilo, numa boa, na dele, ou na dela. Mas a realidade é bem o contrário. Porque se alguém pode fazer um mal para nós, é porque estava na nossa pauta kármica. Caso contrário, essa pessoa não teria atravessado o nosso caminho. Ninguém passa por aquilo de que não precisa. Essa é a lei de Deus. Okay? Então, se aconteceu conosco, vamos despersonalizar o que aconteceu. Ou seja, em vez de... Espera aqui um pouquinho. Dá-me... Perdão. Em vez de nós ficarmos matutando, fixando o pensamento na pessoa, porque ela me falou, ou ele me fez, ou ele não me fez. Agradece à vida a oportunidade, e lógico que nós estamos falando aqui com pessoas que já têm consciência. Quem não tem consciência não vai conseguir fazer isto. Vai ficar engolido no drama, não vai conseguir olhar além. Mas a proposta espiritual, a espiritualidade, é toda ela uma proposta para ir além, além das formas, além das aparências, além das crendices, além da ignorância. Caso contrário, ficamos grudados nas redes da materialidade, da ignorância, dos padrões repetitivos, e daí não vamos sair. Continuando a recriar mais quantidade de sofrimento para nós mesmos, primeiro do que ninguém. Então, quando alguém faz uma coisa dessas para nós, fechemos os olhos agradecendo a oportunidade de sermos ofendidos e já termos a força para não ofender quem nos ofendeu. Quando alguém nos prejudica, agradeçamos a oportunidade de poder ser fortes o suficiente de absorver aquilo que nos fora feito, entendendo que é uma oportunidade disfarçada
de nós pagarmos uma dívida que nós tínhamos contraído em vidas passadas. Porque se não existisse essa dívida, isso não aconteceria. Mas para nós poder fazer isto, nós precisamos ter uma visão espírita da coisa. Por quê? Porque, caso contrário, o ego humano, ou seja, a personalidade, quando alguém vive a partir da personalidade ou a partir do ego, e alguém nos diz uma coisa que não é agradável, ou faz uma coisa que nós não gostamos, ou simplesmente que não está certa mesmo, a nossa tendência, enquanto que personalidades, é de retribuir o gesto igual, o pior, como se fosse um ego repair mechanism. Alguém fez um furo no meu ego, na teia do meu ego, lá vou eu costurar. Para eu não ser menos, por causa da ofensa, por causa do insulto, por causa da injustiça. E é compreensível. Porque não vai se pedir muito a quem tem pouco. Só vai se pedir muito a quem muito recebeu. Nós, como espíritas, desde que o espiritismo levanta o véu do porquê da vida, nós temos uma consciência que já podemos transformar em força, em coragem, para ficarmos tranquilos quando as coisas desagradáveis acontecerem. Mas você não vai sair correndo atrás dela? Não. Mas você não vai aí em social media e você vai acabar com a vida dela? Não. Não vou. Mas como assim? Você não tem caráter? Você não tem personalidade? Você não tem honra? Bom, justamente porque eu tenho honra, que eu não vou fazer isso. Porque com essa atitude, a vida, através dele ou dela, me ofereceu uma oportunidade de eu consertar, não o meu ego, o meu passado, o meu ser imortal. Eu preciso agradecer. Claro que também não vamos entrar em extremos ridículos, né? De alguém esbofeteia na nossa face e nós vamos enviar flores ou chocolates, porque isso já é um pouco, tá demais. Mas o fato de nós não reagirmos, que nem eles. Olha, duas coisas estão acontecendo nessa dinâmica. Nós estamos nos capitalizando, como já expliquei, e a outra pessoa está se afundando, adquirindo dívida, karma negativo, para um dia, quando for o caso, de ele ou ela ter acesso às informações que nós temos hoje. Então, talvez, ele ou ela vá poder fazer isso, vamos ver. Porque realmente não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas quem puder fazer, só poderá fazê-lo se tiver essa consciência que o Espiritismo nos proporciona, por nos permitir levantar o véu que esconde o verdadeiro propósito da vida, o verdadeiro objeto da vida, que vai muito mais além dos que as idas e vindas das personalidades no período no qual esse espírito está encarnado, ok? Perguntas, comentários? Ok. Então, a justiça, por sua vez, já esculpida na consciência de cada pessoa, que pode ser anestesiada por algum tempo, jamais, porém, impossibilitada de manifestar-se. O equivocado conhece o seu erro, mesmo quando o disfarça, e assim procede justamente porque ele sabe a procedência. Para que eu vou tentar disfarçar um comportamento meu se eu achar que aquilo é bom? Eu não estou querendo disfarçar, eu estou querendo que apareça. Mas quando eu perco o meu tempo e consumo a minha energia em disfarçar
os meus comportamentos e em justificar as minhas atitudes, é porque eu sei que não está certo. Então, mesmo se eu conseguir enganar a minha auditório, eu não vou conseguir enganar a minha própria consciência. Por isso que os seres humanos somos autolimpantes, vamos dizer assim. Não precisamos que ninguém set the record straight, resolva a situação, nos ensine uma lição, porque sempre que obramos em contra das leis escritas na própria consciência, nós não vamos ter paz em nós mesmos, independentemente de qualquer sucesso que nós possamos atingir da pele para fora. E vemos disso exemplos à mão cheia, ok? Encobrir uma ferida não impede que ela permaneça decompondo a área na qual se encontra instalada. A justiça na consciência impõe reparação do delito e das suas consequências infelizes, induzindo as vítimas a que não assumam a postura de cobradores, já que as leis soberanas dispõem de recursos que impedem que se contraiam novos quando se corrigem velhos débitos. O que isto quer dizer? Já que as leis soberanas da vida dispõem de recursos que impedem se contraiam novos quando se corrigem velhos débitos. Por exemplo, se o Leonardo dá um murro em mim, um exemplo simples, e eu não devolvo, eu não dou um murro no Leonardo de volta, quem fica com aquela dívida, com aquele problema embutido nos refolhos da sua consciência é Leonardo. Se eu fico tranquila e não dou um murro de novo para o Leonardo, eu apaguei uma dívida kármica. Agora, se eu dar um murro em Leonardo, aí eu contraí mais uma nova dívida para mim. Então, o que determina o quê? Que um dia, eventualmente, eu vou precisar de alguém de dar 2 murros para mim. É um exemplo muito básico, muito primário, pelo amor de Deus, não vamos levar literalmente, mas é para que nós entendamos mais ou menos as leis da vida. As leis da vida, com L maiúscula e V maiúscula, têm meios, muitos, têm recursos, muitíssimos, para regularizar a cada um dos filhos de Deus, sem precisar que um outro filho de Deus se comprometa para fazer justiça, para resolver a situação. Isto parece básico para nós que temos um background espírita, mas para muitas pessoas não. Por isso que quase ninguém, que eu conheça pelo menos, consegue aceitar uma ofensa, escutar uma vulgaridade, ser acusado injustamente ou ser slander e não reagir e tomar providências para regularizar a situação. Só que Deus não precisa de nós para regularizarmos nada. A vida se regula a ela própria. Quem fica com a dívida é o agressor. Mas se a vítima era devedora. Como assim? Como você sabe? Porque senão ninguém a teria agredido. Ninguém a teria prejudicado. Estava na pauta reencarnatória da vítima. Vítima agora, agressora antiga. No presente, vítima. O que será no futuro? Uma pessoa livre, de novo uma vítima, de novo um agressor, a depender da escolha aqui presente no momento.
lembremos de uma coisa. Ninguém aqui controla o futuro. Só Deus. Nós não controlamos o futuro. Nós só controlamos o presente através da poderosíssima ferramenta das decisões que fazemos praticamente cada minuto de cada dia. É o único espaço-tempo que nós controlamos. O agora. O passado já passou e o futuro é uma ilusão de controle. Que se eu ter uma certa aparência, que se eu ter uma certa situação econômica, que se eu vou controlar, vou ter poder, afinal, ter poder para quê? Para controlar. Para controlar o quê? Não ter que obedecer. Mas, em última hipótese, obedeceríamos a quem? A Deus. Mas, peraí, qual é o problema de obedecer a Deus? Não é Ele todo sábio, todo amor, toda justiça, que conhece nós melhor do que ninguém, incluídos nós mesmos, e só nos conduz pelo melhor caminho para que nós atinjamos a nossa plenitude da maneira mais breve, da maneira mais eficiente, com menos dor possível? Sim. Então, qual é o problema? Porque ele pode me pedir para eu ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Mas, excuse me, o que é melhor para você? Mas eu não quero, então está fugindo. Você quer poder, você quer controlar para ter poder, ou sentir que tem poder. Poder para quê? Para fugir. Fugir do quê? Do que é melhor para você em curto prazo e em longo prazo. Estamos entendendo a dimensão da desorientação e da confusão do ser humano encarnado neste planeta, na Terra, hoje? Precisamos entender estas coisas para nos observar a nossa própria mecânica. Todos aqui temos um modus operandi que responde a um objetivo. Qual objetivo é esse? Porque se me poupar dos rigores dos movimentos na vida na Terra, eu sou uma alucinante. Porque então eu reencarnei para quê? Se eu estou aqui nessa situação pouco ideal, justamente por ter teimado em jogar a minha mão, jogar o meu jogo em reencarnações pregressas. Não é hora que eu dê a Deus a oportunidade de me conduzir e aos bons espíritos de me amparar e de me ajudar? Eu quero continuar a controlar com dinheiro, com poder, que são modalidades de poder. Beleza é uma modalidade de poder para controlar. Dinheiro, modalidade de poder para controlar. Fama, modalidade. Olha, sorvete de chocolate, baunilha, morango, pistache, limão, é tudo sorvete. São gostos diferentes para preferências diferentes, mas é tudo sorvete. Então, sejamos honestos conosco. Qual é o tema central da minha presente existência na carne? Continuar a viver a partir do meu critério que me colocou na situação que eu estou hoje e, concebivelmente, deveria ser muito pior, mas como Deus é Pai, está sempre nos dando, com a sua generosidade, com a sua paciência, com a sua compreensão infinita das nossas debilidades e pobres possibilidades, da nossa imensa fragilidade, está sempre nos dando the best deal he can, a partir da nossa situação. Então, nossa situação deveria ser muito pior.
Mas mesmo sendo bastante melhor, por todo esse amor e graça de Deus, reconheçamos que poderia ser bem melhor. E por que não é bem melhor? E deveria ser bem pior? Porque é o produto de nós querermos usurpar o lugar de Deus na própria vida. Eu não quero obedecer o que Deus me pede para fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Só que não dá certo. Então, que tal, em vez de controlar o de fora, vamos controlar o de dentro? Vamos colocar mais tempo fazendo preces sentidas, lendo coisas que dão vida. Nos fortalecendo e nos enriquecendo no conhecimento das verdades eternas, para que esse seja o nosso GPS, e não as aparências confusas do caos dos mundos físicos. Porque aí não é fácil se perder, é quase garantido. Mesmo os mais hábeis começam bem, mas acabam mal. Porque são forças muito fortes, são sensações muito intensas, são confusões com aparências de realidade. É muito fácil se perder. Então, como começar a enxergar tudo com olhos de eternidade? Ou seja, como é que eu posso viver ciente o tempo inteiro de que os interesses espirituais devem se sobrepor a todos os interesses e considerações humanas, colocando a espiritualidade no centro da minha vida. Ah, Claudinha, mas então não sobra tempo para fazer mais nada? Sobra. Se não estivermos fabricando problemas, se não estivermos fabricando necessidades artificiais, se não estivermos passarmos horas a fio criando alucinações para nós mesmos, é suficiente, até sobra. Porque o essencial não é tão complicado assim. O complicado aí são as nossas complicações. O nosso Chico Xavier dizia uma coisa muito engraçada que eu quero dividir aqui com vocês. Talvez alguns de vocês aqui conheçam. Ele dizia que o problema com o Pai Nosso não é o pão, é a manteiga. Porque então, depois vamos querer geleia. E depois vamos querer doce de leite. E depois vamos querer Nutella. E depois vamos querer margarina. E aí não acaba nunca. Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir, a agradecer, a pedir pelo pão nosso de cada dia. É simbólico do que é essencial. Até para não se perder nas confusões de andar investindo naquilo que é artificial. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Por quê? Porque não tem qualquer valor em termos de eternidade. Andar correndo atrás das coisas da terra realmente só serve para aqueles quem da vida só enxergam a casca. Porque só enxergam a casca, não enxergam mais nada. Mas quem enxerga o conteúdo, e é isso que o Espiritismo nos dá, o conteúdo, aí a gente coloca a casca no seu devido lugar. Lógico, precisamos de uma moradia, precisamos de um carrinho, precisamos de um trabalho e tudo, mas esquece de tentar controlar o futuro, insistir em fazermos futurologia, seja que nós dissemos que é para proteger os nossos filhos, que é para proteger os nossos parceiros, que é para poder ajudar, ok.
Se é para nós fazermos isso, essas coisas vão chegar até nós. Se nós fazermos a nossa parte, lógico, se eu fico sentada no meu couch, esperando que as coisas vão chegar até mim, mas essa não é a proposta do Espiritismo. Faz o que você precisa fazer para garantir o pão nosso de cada dia. O que você pode hoje, aqui e agora, imaginar que pode acontecer e você poderia precisar, mas não é para ser, você não vai precisar, até porque não vai acontecer. Não está na tua pauta reencarnatória. E se você tem que fazer, fazendo a tua parte para garantir o essencial, você vai ter o suficiente para conseguir fazer. Pelo amor de Deus, eu quero pedir um favor para vocês muito especial hoje à noite. Paremos de pensar que Deus é um idiota. Não é. Está tudo calculado. Para quem gosta de número, o universo, para não falarmos em multiversos, é a equação mais complicada, mais perfeita e mais bela que existe. Onde variável nenhuma fica sem oferecer claramente a informação a respeito do que é. O valor de X é claro, o valor de Y é claro, o valor de Z é claro, todos os valores são claros. As complicações correm pela nossa conta. A árvore do Evangelho, que são os ensinamentos morais do Cristo, para que sejam o GPS da nossa vida, essa árvore é muito boa. O problema não é que a árvore seja má. O problema é que os jardineiros somos ineficientes. Somos péssimos jardineiros. Porque lá estamos com o Evangelho querendo amoldar aos nossos gostos, adaptar às nossas necessidades, queremos mutilar galhos que achamos que se interpõem entre nós e o que nós estamos querendo fazer. Acrescentamos coisas que correm pela nossa conta e aí a árvore não mais produz fruto. Por isso que o Espírito... E chegou nesse ponto. Esse é o evangelho das religiões institucionalizadas. Tem muito pouco perfume, tem muita pouca folha verde, tem muito... Pela mão do homem que queimou as folhas todas. Por isso que Allan Kardec teve que nos trazer de volta os ensinamentos originais do Cristo, com novas informações, porque, olha, já são 2026 anos, né, de aquela época. Então, já estamos amadurecidos o suficiente para poder processar bastante mais dados. E, bom, e o Espiritismo, o que não falta é dado. Então, o que falta? Que nós pongamos toda essa fortuna no centro da nossa vida, para que comecemos a orbitar em torno de Deus, em vez de continuar a teimar, a orbitar em contra de nós, em torno de nós. Perguntas, comentários, queixas, dissensões. Então, vamos continuar. Para culminar o seu objetivo, tem ela que ser estruturada na equanimidade, que discerne como aplicá-la sem o contributo emocional da paixão de qualquer natureza, porém com a finalidade superior de corrigir sem esforço e recuperar sem maus tratos. O que a nossa Joana está querendo nos dizer aqui? A justiça das leis da vida é sempre a melhor. Porque quando ela corrige o infrator, o faz sem uma quantidade excessiva de vingança, de crueldade. É simplesmente a correção
justa, para que essa pessoa possa, o infrator, vamos dizer, ou o agressor, possa se reabilitar tranquilamente, restabelecendo o equilíbrio, sem crueldades, maldades, contributos horríveis, tão característicos de quando uma pessoa se vinga por uma ofensa ou por um prejuízo. Faz sentido? Ficou claro? Ou mais ou menos? Ok. O sentimento de equanimidade nasce da razão, que discerne, e da emoção, que compreende, fazendo que o recurso e o método de reeducação sejam os mesmos para todos os incursos nos seus códigos, não sendo severa em demasia com uns e generosa em excesso para com outros. A sua linha reta de ação abrange na mesma faixa todos os infratores, prodigalizando-lhes idêntico tratamento. Então, se nós já podemos entender visceralmente, não conceitualmente, mas visceralmente, que as leis soberanas da vida corrigem a seu tempo a todos os infratores, nós podemos passar pela vida tranquilos, recebendo o que é para nós, porque é nosso, sem revidar. Mas certos que quem nos prejudicou acabou, através desse prejuízo que nos fez, de se candidatar para ser corrigido pelas leis soberanas da vida. A nossa vida vai mudar o dia que nós possamos digerir o que acabamos de ler. Vamos nos sentir leves, livres, mais soltos, enquanto vamos pela vida recebendo aparentes injustiças de superiores, colegas, vizinhos, amigos, às vezes na mesma igreja ou casa espírita, no bairro. Vai acontecer. Mas nós vamos ficar tranquilos, conservando a nossa energia para nos mantermos fiéis, vivendo uma vida cujo centro orbital é a espiritualidade, que nos lembra que somos espíritos imortais e nos descortina o propósito da vida eterna. Tranquilos, prosseguimos em paz. A consciência de amor com equanimidade, eu já li isso aí, né? A consciência de amor com equanimidade propõe a paz, que tira as tensões, e inspira o prosseguimento da ação. Tranquilo. Just keep it moving. Estado íntimo de harmonia irradia-se em sucessivas ondas de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação das energias saudáveis no organismo. Por quê? Porque se de nós emanam ondas de paz e harmonia, todo o nosso corpo físico e, obviamente, também o nosso perispiritual, que é uma cópia dele, está como que mergulhado num campo magnético de tranquilidade e de paz. E esse campo magnético não é uma bela teoria sem aplicação prática, muito pelo contrário. É um campo eletromagnético que, vibrando numa frequência de paz e de harmonia, aumenta e preserva a nossa saúde física e mental.
Porque cada um de nós vive mergulhado no seu próprio campo magnético. E o que vocês acham que produz o campo magnético? A frequência dos nossos pensamentos e sentimentos. Se somos negativos, azedos, negativos, coléricos, imagina aquele campo magnético. É a mesma coisa que você pegar os seus pulmões, o seu pâncreas, o seu fígado e jorrar numa frigideira com azeite fervendo. A saúde mental também. Porque o cérebro é um órgão, é uma glândula, é um órgão. Também tem a sua frequência. E como é o artefacto através do qual o espírito se manifesta, se aquele órgão estivesse sendo fritado numa frigideira com azeite quente, imagina você quanto poderia durar em boas condições. A minha memória, como se diz em português, retrieval, dos dados armazenados, processamento de dados, a minha criatividade. Tudo isso no estágio de encarnados depende do cérebro. Então, se o cérebro viver, viver, num campo magnético tranquilo, harmônico, amoroso, tem tudo para ganhar. Caso contrário, tem tudo para perder. Eu vejo pessoas que são, eu não sei dizer isso aqui em portunhol, ortorexia, como se diz em portunhol? Essas pessoas que são quase que fanáticas da alimentação, tudo tem que ser orgânico, sprouted, lavado com água alcalinizada, tem que dar um passe antes de comer, tem que comprar um blender, um juicer que custa $2.000, porque tem que, o blade não pode reesquentar muito, porque então kills the natural properties of the juice that you're going to drink. Ortorexia, obrigada, minha querida, ortorexia, e só pode comer isso e não pode comer de aquilo, e estão entupidos aí de polvos de proteína e de creatina e não sei de quantas coisas, e vão na academia 6, 7 dias por dia e passam lá 2 horas e toda aquela coisa ritualística para não só para obter resultados visíveis no corpo, mas também para não adoecer, para nunca contrair câncer, doenças cardiovasculares. Todo esse investimento de dinheiro, de tempo, de cabeça, apps, com tudo que eu comi, quantas calorias, quantos passos que eu di, quantas vezes eu respirei, quantas horas eu dormi, em qual estágio de sono, mais profundo, menos profundo. E depois tem uma vida mental, que é uma ansiedade, é uma angústia, é um lixo. Vão adoecer antes do que ninguém, antes do que aquele que está lá comendo rack of ribs, 2 racks of ribs a week. Mas que está tranquilo, que é bonzinho, que chega em casa com a sua barriga, mas é pai de uns filhos, é boa gente com a esposa, é um bom filho. It's complicated, people. It is very complicated. Mas o que está no fulcro de tudo? A nossa conexão com Deus e o nosso awareness a respeito da vida futura. Se você não tem isso, você pode fazer todas as dietas, você pode ir à academia
durante todas as horas do dia. Você pode fazer fasting, você pode dormir de cabeça, você pode dormir numa piscina, em câmara de oxigênio, você pode fazer o que você quiser. Mas nada disso atinge o ser essencial, que é o teu espírito imortal. Estamos aqui fazendo over the clothing. O que olha, se eu for no médico amanhã e o médico disser, Claudinha, você está com um problema cardíaco seríssimo. Aí eu volto para casa e trocar de roupa. Vou colocar a minha melhor roupa de domingo. O que eu vou resolver com isso? Eu vou curar a minha doença cardíaca? Pergunta retórica. Não, você só trocou de roupa. Não vai fazer. Tem nada a ver isso com a tua situação cardíaca. É a mesma coisa com esse frenesi que nós vemos hoje das tatuagens. Aí, parece que esse povo tem sido sequestrado. Their minds have been hijacked por uma cultura que está devotada para o secundário e divorciada do essencial. E aí que você vê esses bodybuilders dropping like flies, com 29 anos, 30 anos, de tanta coisa e tanto trabalho e tanto peso e tantas repetitions. Mas, ok, nós sabemos que a luz vai devagar, que a teimosia humana é muito densa, que as pessoas acordamos para as realidades essenciais da vida e, às vezes, a contragosto, fazendo as coisas, um processo devagar, ainda mais devagar. Mas se nós pelo menos podemos começar a fazer pequenas modificações, todos os dias, alguma coisa, por pequena que seja. Baby steps, como diz um dos meus filhos. Mãe, baby step, good. Baby steps. Mas, olha, baby steps, porque afinal, tem extensões de terra fenomenais que são formações coralíferas e os coraizinhos foram se aglomerando um a um. Mas com o passo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, aí você tem uma ilha coralífera, belíssima, suportando toda essa biodiversidade, ajudando no reequilíbrio do clima, fazendo milagres no ecossistema, one little coral at a time. One little critter at a time. Se eles podem fazer isso, imagino que nós não poderíamos fazer nos comportando de uma maneira similar. Eu sei que tudo no planeta only supports the visual. It doesn't even acknowledge what is not visible. Acontece que, como ensinava Platão, tudo que parece não é, e tudo que é não parece. Então, nós não podemos depender dos nossos 5 sentidos to lead us in the right direction. Our senses will lead us astray, porque eles são polarizados por aquilo que conseguem perceber. Os 5 sentidos do corpo, né? Porque tem mais, mas não são reconhecidos. Então eu preciso me vincular de uma maneira tangível, de uma maneira concreta, a expressões da minha espiritualidade para eu conseguir me vincular de uma maneira interessante a realidades que, embora são as reais, a verdadeira realidade, não impactam os meus 5 sentidos. E é isso que visa o Espiritismo nos ajudar a fazer, nos revelando, nos descortinando as verdades eternas na sua literatura, na esperança que isso vai causar em nós a motivação de começar a investir mais
de uma maneira com determinação e constância, claro, nas realidades que os nossos 5 sentidos não conseguem captar, mas que, sem embargo, são os fatores determinantes do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual, sem as quais nada vai dar certo. Never mind what extremes we implement on the physical side. Perguntas, comentários? O pensamento canalizado para a paz se torna uma onda que sincroniza com a fonte do poder com F e P maiúscula, né? Ou seja, Deus, contribuindo para o entendimento geral e a fraternidade, que é o passo inicial do amor entre as criaturas. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros periespirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes, com a de se tornar elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral e não um peso desagradável, quão infeliz, na economia do grupo humano onde se encontra. Let me go higher. Let me do better. Let me elevate my game. Be less materialistic. Hone in on my faith. Harness myself to Jesus and what he taught, to never again go astray. Não desejar aquilo que eu não preciso. Não me identificar com minha forma física. Não ter medo de ser rejeitado por outras pessoas, mas ter pânico de eu mesmo não me elevar no próprio conceito ao ponto de ter muita pouca autoestima ou nenhuma, que é a fonte de todos os desastres. Porque quando eu não tenho um bom conceito verdadeiro, não aquilo que nós falamos para as outras pessoas para vender a nossa imagem, mas o que nós pensamos de nós mesmos, se aquilo não estivesse num bom lugar, eu mesmo, não, ninguém mais, eu mesmo vou me autopunir através de incontáveis mecanismos de autopunição que os seres humanos utilizamos todos os dias. Escolhas terríveis, companhias que vão nos trair, situações das quais vamos nos arrepender e circunstâncias que vão nos amargar a vida. Como é que eu fiz isso? Essa é uma boa pergunta para você fazer. Mas não como você fez isso. Por que você fez isso? Porque você sabe que não presta. You know who you are. And you're going to take care of it. Porque assim funcionam as leis da vida. I don't have to do anything. Are you looking at me? No. You are looking at yourself. You're putting it on me. You are looking at yourself the way you think I'm looking at you. Porque toda acusação é uma confissão, sabiam? Every accusation is nothing but a confession. Não sejamos ingênuos. Coautor da sua recuperação, Molly, just a sec. Coautor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde.
disposto a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Por isso que nós trasladarmos o centro gravitacional do gerenciamento da nossa própria existência física, do lado material, superficial e artificial, para o lado da eternidade, da saúde integral e da elevação perante o próprio conceito como consequência, is the thing to do, is the move to make. Isto aqui não tem preço. Olha, todos aqui sabemos que ganhar dinheiro através de, eu não sei dizer isto em português, mas insiders information é um delito. Porque é uma vantagem desonesta. Nós estamos comprando, vendendo, investindo, entrando, saindo de situações financeiras graças à informação que não é pública, é privada. Nós descobrimos, escutamos, alguém nos fala, vamos, fazemos isso se formos descobertos pelas leis do mundo, porque a própria consciência já nos descobriu, já acabamos a hora inteira falando disso, ok? Aí nos vamos para a cadeia. E eu penso, informação privilegiada. Você tem razão, como sempre. Informação privilegiada. É delito. Já expliquei por quê. Mas será que... E não é que todo mundo quer informação privilegiada? Por quê? Porque está nos dizendo o que vai acontecer. Por isso que mesmo sendo criminal, todo mundo quer. É claro que eu quero vender as ações numa companhia que vai anunciar amanhã que vai à falência. Lógico, eu vou vender e eu vou me salvar. Porque em questão de 24 horas, eu posso ter perdido todo o dinheiro que eu coloquei nessas ações. O que eu vou querer investir em outras ações que amanhã essa empresa vai fazer um anúncio assim, de aqueles que rock the world, e as ações vão de 5% per share to $50, $5.000 por share. Quem que não quer saber isso? Eu, humildemente, considero que os espíritas têm a informação privilegiada mais valiosa do universo. Pergunta retórica: o que nós fazemos com isso? Agora imagina vocês, Molly, Isa, o que nós fazemos? Imagina que nós temos informação privilegiada a respeito de alguma coisa que vai estourar amanhã em Wall Street. Mas não faço nada. Aí eu não faço nada, eu fico aí sentada, vou assistir Netflix, não mexo. No próximo dia, no dia anterior, quando eu sentei para assistir Netflix, eu tinha $100.000 na bolsa. Mas eu não fiz nada. Fui dormir, no próximo dia, zero. Eu perdi $100.000 overnight. Quem você conhece que faria uma coisa dessas? Ok, vamos ser bem específicos, por estúpido que seja. Quem faria uma coisa dessas? Está sentado em informação privilegiada e não vai utilizá-la para se proteger ou para se enriquecer. Ok. Ninguém. Nobody, people. Nobody. Ninguém. Só que, no caso da informação privilegiada, com referência a Wall Street, é dinheiro. Eu não sou criança, o dinheiro é necessário. Eu também trabalho para ter alguma coisa, para comer, para pagar as contas. Mas é dinheiro. Não tem qualquer poder
sobre o meu futuro, sobre a minha eternidade, sobre o meu estado mental, emocional, físico e dinheiro. É um valor, mas é um valor. Mas a informação privilegiada, que é a doutrina espírita, se você não quiser incorporar todos os livros complementares, né, André Luiz, que deveríamos, mas para simplificar, o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Isso é make or break. O que me existe de mais valioso, e como se isso fosse pouco, tem a ver com a minha eternidade, com o que vai acontecer comigo após a morte do meu corpo, o que vai acontecer comigo depois que o meu perispírito voltar a tomar um corpo no mundo XY. E eu vou ignorar aquilo, ou vou esperar até eu atingir os 75 anos? Porque então já curti, já comprei, já vendi, já comi, já bebi, já dancei. Vou esperar até os 75 anos para fazer alguma coisa com isso? E vou perder 75 anos sentada em informação privilegiada, sem pôr aquilo a trabalhar para mim? Claro, sem mencionar o torrente, o tsunami de responsabilidade, porque a quem muito fora dado, muito será pedido. Então, eu não entendo como. Eu não entendo como. Honestamente, eu não entendo. Não é que eu seja um espírito iluminado, mas eu fiz tanta besteira na minha vida que acabei entendendo. E falei, Cláudia, quer saber uma coisa? Esquece disso aí. Isso aí não tem valor real. Tem valor aparente. O que tem valor real é tudo aquilo que tem relevância com elevar ou abaixar o teu ser eterno, com te libertar ou com te escravizar o teu ser eterno. O que tem o poder de te trazer paz e equilíbrio ou desequilíbrio e sofrimento. Nem tudo que brilha é ouro. O mundo, nós precisamos enxergar o mundo, a parte material do mundo, como se fosse tudo lataria. Brilha no sol, mas é lataria. É lataria. A platina está costurada, por enquanto, ao nosso corpo de carne e de osso. Pelo amor de Deus, se vocês não escutam ou lembram nada do que eu falei hoje à noite, lembrem-se, por favor, que o que tem mais valor em nós, em nossos filhos, em nossos amigos, é o espírito que eles são. E é para melhorar esse espírito, equilibrar, embelecer, fortalecer, purificar, sublimar esse espírito, que todos os nossos esforços devem ser dirigidos. Qualquer outra coisa é uma soberana loucura. It is all out insanity. Fool yourselves no longer. Por isso que a sociedade hoje está do jeito que está. Estados Unidos e companhia. É o homem divorciado, afastado da sua realidade divina, como espírito imortal criado por Deus. Então, ajudar o vizinho, esquece do vizinho, eu vou me ajudar eu mesmo. Colaborar com qualquer coisa, esquece isso, eu vou cortar a minha grama. Vamos jogar uma lágrima, não, eu preciso de umas férias.
Vamos fazer alguma coisa pela pátria? Não, eu estou me preocupando with my self-interest. What's going to happen to my career? What's going to happen to my cable? What's going to happen to my car? What's going to happen to my 401k? É essa linha de pensamento que trouxe o mundo no estado em que está hoje. Mas é todo o tempo que nós temos. Eu gostaria de pedir para alguns de vocês, alguém entre vocês, de fazer a prece de encerramento, por favor. Somebody? Anybody? Jesus, te agradecemos pela presente oportunidade. Sabemos que o teu amor nos conduz e que os bons espíritos nos auxiliam e amparam. Abençoa este momento para melhor nos educar a respeito de como servir, aproveitar o nosso tempo, servindo na seara divina e atendendo os verdadeiros propósitos da nossa encarnação. Que assim seja. Que assim seja, graça querida. Boa noite, everybody. Que seja. Muchas gracias.